Olá, eu sou o Nando Alck, do Alckmin Studio. Hoje eu vou conversar aqui com meu grande amigo Thiago Vilela, grande Tiagão, Prazer. baterista Pô, da Mamamute e meu amigo de quase 20 anos. Estamos caminhando para 20 caminhando anos para, aí. né? É, Prazer estar o aí cara, mais uma vez. uma alegria mesmo ter você aqui, Pô, Tiagão. E pensar que hoje nós vamos fazer essa entrevista oficial aqui, mas nós já pensamos que ao longo das nossas conversas aí já dava para ter montado um nossa, documentário aí nas nossas pesquisas e fazer um nossas filme, né? experiências musicais aí, né? Provavelmente a pessoa com quem eu mais convivi até hoje, assim, nesse meio musical. A gente já morou junto em São Paulo e, nossa, já queimamos neurônios aí para entender o que está se passando, qual que deve ser o nosso papel, o nosso foco. E tem dado certo, né? A gente costuma É. compartilhar muito também um com o outro as coisas que a gente descobre, as estratégias. E tem sido, assim, muito edificante ter o Thiago como amigo e como companheiro nessa jornada aí. Pô, que agradeço, um prazer. Já nem sei mais quantas vezes eu vim aqui nesse estúdio, Nem eu. antes de ser estúdio, antes de ser É tudo, verdade. altos rolês, altas coisas. É um prazer estar aqui de novo no Alckmin. O single da Mamamute já foi gravado aqui, vídeo de batera já foi gravado aqui. Nossa, muita Muita história. história. Que legal. Da hora, prazer. Pô. Maravilha, Tiagão. Então, conta um pouco aí, Tiagão, da sua trajetória, como é que você chegou até onde você está agora? Então, meu começo na música foi com 4, 5 anos de idade, que eu fazia aulas de flauta doce, de violão. Comecei a fazer desde novinho. E aí não tinha muito foco em instrumento, porque uma criança não sabe bem o que quer, né? Exato. Naturalmente. E dali fiz um pouquinho de cada instrumento, mas depois foquei no violão. Com 7 anos, fui fazendo aula, fazendo aula. Comecei a desenvolver, fui tocar na igreja, me convidaram pra tocar, porque eu já tava mandando uns acordes legal ali, já dava, Legal. né, pra fazer. Me chamaram, daí fui, toquei, fiquei tocando 3, 4 anos na igreja aqui em Santa Rita, na igreja matriz. Que massa. Aí tocava violão, guitarra, é, participava dos eventos que rolavam aí, né, nos grupos de jovens e Nossa, tal. eu não sabia dessa parte da história não, Tiagão. É uma parte, né, que fica meio Oculta? escondida ali, Aham. oculta, né? É, Mas que eu tenho muito orgulho, óbvio, da minha história e tal. Mas sem é algo que dúvida. realmente a galera não sabe muito, né? É mesmo. E aí dali eu comecei a ver o batera da banda da igreja tocando, o Israel. E ele tirava um puta som legal. E de tanto eu ficar observando, assim, olhando ele tocar, aquilo foi entrando naturalmente, assim, né? Como eu já estava envolvido com música, foi mais fácil chegar e tocar um groove na batera dele de primeira, assim. Então, na bateria eu sou autodidata, digamos assim, porque eu fui tocando, olhando mesmo o cara fazendo e tal. E dali eu fui ter aula de bateria mesmo com 14, 13 anos. Com o Paulo Barbosa, aqui de Santa Rita. Paulão, famoso Paulão. Sim, tocador de Led Zeppelin. Pô, foi o cara que me apresentou Led Zeppelin, né? Falou, ouve Moby Dick aqui, você não sabe nada, ficou ouvindo essas coisas aí. Dream Theater, pô. E aí ele me apresentou e, putz, eu comecei a fazer aula, estudei com o Paulão. E dali em diante não parei mais, até que eu entrei na ET, no ensino médio, né? E já tocando batera, já fazia parte dos eventos aqui, tocava com o pessoal, na banda Starship. E, inclusive a gente teve depois a banda Lotus, né? Não sei se você se É, recorda. foi nessa época. Foi nisso. Nossa, primeiro ano da ET. 2005, que tinha o Leandro que tocava teclado de Pouso Alegre, né? Você cantava. Ah, então aquele dia que vocês estavam tocando numa espécie de trio elétrico ali assim, Foi foi. um pouco antes de você entrar, né? Depois Então, mas aí era essa banda, era essa então, banda. Starship. Eu lembro Starship, que era o motivo da gente ter se conhecido, porque até então eu não te conhecia, né? Acho que eu te conheci nesse dia. E aí vocês estavam tocando e, e era instrumental, né? Sim, Não não tinha um tinha, é vocalista mesmo verdade, na é banda. verdade. E eu acho que ainda tinha duas guitarras, não tinha nem embaixo. Eu acho. Não tinha o Gui ainda Mas nessa. acho que ele tocava guitarra. Eu acho que ele tocava guitarra, não Nossa, eu lembro. não lembro também. Mas era um, Eu lembro enfim. desse.
Esses eventos, e foi ali mesmo que a gente se conheceu. Depois você entrou, né, na banda Lotus e tal. Nossa, que legal, E cara. aí a gente tocou junto em muitos eventos aqui em Santa Rita, isso em 2005. O legal é que tipo, vocês já tocavam o repertório que eu curtia cantar também. Já. E eu tava afim mesmo de estar numa banda assim pra poder, né, treinar aquelas Sim, músicas e tal. sim. E a gente, na verdade, a gente nem tinha pretensão de ser uma banda mesmo, a gente pretendia treinar mesmo. É. Mas aí como o repertório tava legal, assim, falar, vamos fazer uns shows aí. Começou a rolar, né? É. Foi fluindo. Até aqui em casa mesmo, antes de ter estúdio, antes nada, a gente fez eu uma lembro. festa lá na Sim, grama e tal, a é. bateria ficava dançando assim em Nossa, cima da eu grama. lembro bem disso. Foi muito engraçado. Foi bem legal. Então, putz, já tem uma história aí, né? Por isso Total. que ele falou, assim, desde sempre a gente tá no rolê, É. junto. E isso foi em 2005, né, que aconteceu isso tudo dessas Nossa, bandas. que legal. E aí, em 2006, eu entrei... Não, em 2005 mesmo eu entrei na BB Jeff, que é uma banda também Sim. daqui de Santa Rita. Uma banda que era hiper conhecida na região e tal. Sem dúvida. E começamos a fazer evento, também tocar tudo quanto é lugar aqui na região. E aí, putz, no ensino médio, assim, como eu já estava ativo tocando na música e, tipo, já tirava cachê tocando, assim, não ficou interessante para mim continuar estudando de forma padronizada, digamos assim. E eu já estava estudando bateria, aquilo me interessava muito mais, música me interessava muito mais que qualquer coisa, desde sempre. Mas aquilo bateu forte na ET mesmo, enquanto eu estava estudando ali. E aí no terceiro ano, que foi em 2007, eu resolvi cair fora, assim, da ET para dedicar mesmo, né? Estudar bateria, estudar música. E aí dali eu vazei, continuei fazendo as coisas com as bandas aqui, gravando, fazendo bastante coisa. Até que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, para estudar música lá. E aí nessa época você já pensava em levar o projeto com a BBJF mesmo, assim, pra frente. Ah, sim, sim, sim. Era, a gente tocava as nossas músicas, né? Tocava também cover e tal. Certo. Mas a gente tinha a pretensão de, né, de fazer um projeto legal e tal, mas... E aí esse foi o primeiro passo que você deu, assim, em direção a ser um baterista profissional. Foi quando você Sim, foi sim, estudar música em São Paulo. com certeza. Entendi. E aí, quando eu tive essa oportunidade de ir para São Paulo, fui fazer a visita no Conservatório Souza Lima lá. E aí, inclusive, a gente foi todo o pessoal da banda aqui, né? Rolou essa oportunidade, Olha. da gente, putz, conhecer o conservatório, ver se todo mundo conseguiria ir para estudar música, né? E fazer a banda crescer e tal. Nossa, tinha esse plano de Esse se plano. mudar com a Sim, banda toda com pra a São banda. Paulo. Entendi. E aí a gente foi, tipo, porque realmente foi uma oportunidade boa, assim. Então todo mundo foi para avaliar, assim, digamos assim, o conservatório, ver se seria Sim. legal. E lembro que de todo mundo eu fui o que não gostou do lugar, assim. Achei, puta, lugar estranho, sei lá. Mas aí, no final das contas, o pessoal da banda acabou ficando aqui, tipo, não se interessaram tanto pelo conservatório e eu que não tinha gostado, achei legal. Falei, pô, porque eu vi que tinha uma galera que dava aula de bateria interessante lá. Sim. E aí, putz, falei, eu vou, né? Não vou perder a chance. E minha mãe, putz, super apoiou na época, falou, não, vai, vamos ver o que que vira, né? Tipo, então eu fui pra lá, Legal. com 17 anos, pra estudar no Souza Lima mesmo, no Conservatório Souza Lima. E fiz aula lá com o Ivan Buzik, né? Opa. Comecei com ele, com o Carlos Ezequiel, com o Fernando Baggio, fiz com o Aquiles Priester lá também. Nossa, que legal. Por um período pequeno, mas fiz bastante aula com ele. Com o Ivan, na verdade, eu fiz, nossa, sei lá, 7 anos de aula, Nossa, bastante tempo. muito tempo. E do Souza Lima, na verdade, depois de um ano que eu fiz aula com o Ivan, ele me convidou, né, pra ser hold do Dr. Sim e Massa. tal. Então, dali já comecei a viajar também, o país todo com os caras, tipo, Muito legal. montando batera, passando som. Até conhecendo. aquele dia que teve o Whitesnake e Aerosmith o Monsters. no Monsters, Sim. né? Eles tocaram lá e você tava lá Tava lá. no backstage, É. pegando drinks. Jagermeister. É. Voltava com o Jagermeister pra fora. Foi muito bom esse dia. E aí, então, lá em São Paulo, viajando com o Dr. Sim, bastante coisa rolando. Fiz bastante amizades também, né, pra fazer outras bandas. Certo. Participei de, nossa, inúmeros projetos, assim, nem consigo pensar, mas toquei, tipo, com Golpe de Estado, que é uma banda
que tem um nome. Toquei com o Cat Patrol, uma banda autoral bem legal, que eu gravei o disco. Ah, que foi inclusive o que foi gravado lá no estúdio dos Buzik, não é? Usei, que era o antigo Sonata 84. Sim, Inclusive foi um contato que o Ivan, né, conseguiu mesmo pra eu gravar. que legal. E nessa época eu morava em República, né, em São Paulo. E recebia suas visitas lá na casa, que moravam uma Aquele galera. perto do Minhocão? Sim, perto do Minhocão. Então dali muita coisa legal aconteceu. Continuei estudando lá no Souza. Certo. E uns 2 anos depois eu acabei mudando de casa e criamos uma banda Tupi Balboa. Sim. Que era eu, Paulo Costa, o Fernando, Galinha. Depois mudou, teve mudança de formação, mas a gente criou ali em 2009, 2010. E foi o meu primeiro contato com produção musical também, foi nessa época. Foi nessa época. Eu tava em São Paulo, eu tinha acabado de ir para São Paulo fazer os cursos de áudio e de produção. E aí comprei a primeira interface e os microfones. E a gente foi lá na sala da minha mãe, na lareira lá. Sim. Fizemos a primeira gravação. Melhor som de bateria. Muito legal. Pois é. Gravamos guitarra, gravamos tudo. A gente fez também na roça, né, uma vez, que a Foi. gente foi fazer um retiro de composição. Fizemos um putz, retiro, E aí o Nandão que pilotou toda a parte, né, Nossa, da que produção, legal. fez toda a parte técnica do áudio. Então rolou bastante coisa. E depois de um tempo também a gente até morou junto, né, lá em São Paulo também. Sim, aí depois eu acabei indo direto lá, fui pra ficar um mês, fiquei 1 ano. Mas estendeu um pouquinho. Né? Estendeu um pouquinho. E foi legal porque era nessa época que a gente estava assim, vendo a parte de ter algum retorno financeiro mesmo, assim, a gente precisava realmente viver de música e era onde a gente estava começando a entender. Bom, mas nesse nível aqui que nós estamos, né, iniciando as coisas, como é que a gente faz? Se a gente não tem uma equipe, se a gente está sozinho, e aí, como é que eu faço, né, para entrar nesse mercado? Nossa, e a gente conversava disso de Na época de muito aprendizado, né, de descobertas, né, ainda mas naquela época era muita coisa mesmo, novidade. Exatamente, e a gente colocando as mãos também nessas ferramentas hoje, assim, de produção, né, começando a produzir profissionalmente, né, fazer uma pré-produção, fazer depois as gravações, depois pensar no lançamento, pensar em como produzir material de vender show e a própria, né, identidade visual, isso. Toda a parte conversava sobre tudo isso. De conteúdo mesmo, né, de como fazer acontecer e tal. E isso foi uma época E era uma coisa importante. que a gente não tinha muito com quem, assim, conversar e chegar, pedir pra alguém explicar, assim, como é que eu faço aí, sabe, pra dar certo esse negócio de música, assim, porque é uma cultura muito nova ainda no Brasil. Isso nós estamos falando de 10 anos já, praticamente, né? É verdade. Então, tipo, praticamente nem existia curso disso no Brasil, né? Pelo menos de produção não existia, só tinha de áudio, né? YouTube não tinha, exatamente, essas coisas. E aí começaram a chegar esses modelos assim que eram o mercado praticamente norte-americano, né? Que é totalmente inviável para nós aqui, assim, por uma questão de orçamento. E aí, com isso começou a surgir também as redes sociais e já mudou tudo, a forma de se mexer com marketing, né? A parte digital veio e tomou conta, e pela primeira vez na história agora nós temos acesso às mesmas ferramentas que antes só os maiorais tinham. Só a galerinha, né, que podia, tinha. E aí depois dessa época que montei a Tupi Balboa, a gente formou a banda, fizemos bastante coisa, rodamos também bastante cidades aí, interior de São Paulo, Minas, nossa, fomos para bastante lugar, fizemos festivais, lançamos um disco cheio, mas também não vingou por questões pessoais, talvez até de gosto musical, né? Às vezes não bate muito bem mesmo a ideia numa banda, assim, então não vinga, né? Mas continuei na função, ainda estou na função, continuei estudando no Souza Lima, fui fazendo aula com o pessoal, e aí em 2014 eu entrei na faculdade do Souza Lima para fazer bacharelado em música lá. Legal. Não finalizei, fiquei 2 anos e meio, porque não era um curso muito do meu interesse. E aí acabei transferindo para outra faculdade, que eu estou acabando agora. Mas aprendi bastante coisa também na faculdade do Souza Lima, né?
E, putz, em relação a bandas, assim, todo esse meio tempo que eu continuei estudando, eu fui tocando com quem podia, fazendo cover ali, tributo de outro lado, e fazia freelance, né, de Sim. tocar com o pessoal. Muita coisa legal. Você continuou também acompanhando o Dr. Sim, Sim, né? sim. Eu parei só em 2015, pouco Uhum. antes deles terminarem, assim, com a formação original, né? É, porque por isso eu já estava muito envolvido com os meus projetos, assim, Certo, tocando a minha carreira como batera, né, como certo. músico, assim. Então não interessava para mim ficar ali trabalhando de road, montando a bateria e tal. Entendi. Foi um aprendizado enorme, assim, mas algo que, né, quando É você quer levar uma temporário, claro. carreira, acaba sendo temporário mesmo. Uhum. E dali continuei estudando no Souza Lima, comecei a dar aula no Souza Lima também, fui substituir o Ivan Buzik lá. Olha aí. E aí tô até hoje dando aula lá, né? Tipo, então em Sensacional. 2019 aí tem um tempo bom lá, que eu já tô acho que uns 5 anos. Nossa, já deve ter um monte de cria sua aí, de Ah, mini sim, sim, bateras. bastante coisa. Bastante, bastante pessoas aí que passaram para estudar comigo. Só orgulho. E agora, agora não, né? Fim de 2017 a gente formou a banda Mamamute, né? Exato. Que é a minha banda atual. Massa demais. Então conta pra gente aí, Tiagão, sobre esse seu projeto atual, como é que estão andando as coisas agora? A Mamamute a gente formou em 2017. Acho que foi em outubro de 2017. É, foi em outubro. Eu acho que é isso mesmo. Mas a gente está completando aí agora quase 3 anos de banda. É, começamos super bem, assim, a gente já foi nos primeiros shows. Acho que o primeiro show que a gente fez foi no Show Livre, naquele programa do Uau, Clemente Nascimento, no YouTube, né? Muita banda legal já passou por lá. sem Então foi dúvida. o primeiro disco ao vivo gravado e show também que a gente fez. Foi no Show Livre. Que legal. E, putz, estamos super na atividade, assim. A gente já dividiu o palco com o Super Combo, com Sepultura, fizemos agora o Psicodália esse ano, então a gente dividiu o palco com o Pepeu Gomes, com Elza Soares, com uma galera, tipo, da pesada, Nossa, assim. foi épico mesmo. Foi épico. E temos um CD já lançado, que é o Cinza Concreto, que tá no ar aí nas plataformas digitais, né? Foi produzido pela Mamamute, por nós mesmos, a Uhum. produção musical, né? Mas o Certo, engenheiro do som foi o Silas Godoy, que é uma grande referência aí do mercado. sem dúvida. Produziu Charlie Brown, Raimundos, uma galera. E na verdade a gente tem 2 discos já gravados e o segundo tá saindo agora, né? Tipo, já temos 2 singles e 2 clipes lançados desse segundo disco e tá vindo o resto agora. O segundo álbum sai esse ano ainda? Vai sair, tipo, aos pouquinhos e depois inteiro, mas esse Vai ano, sair como álbum sim, também. vai também. E esse segundo álbum ele vai ser lançado esse ano, que a gente tinha gravado o álbum todo já tinha gravado, então a gente simplesmente agora está lançando aos poucos, né? O segundo disco. E temos também um single, que é Saara, que está lançado pela Universal, com um clipe pela Vevo também. Sim. E tem muita novidade vindo aí, a gente está compondo já o nosso terceiro disco, então Uau. estamos aí na atividade, assim. E além da banda, você continua sua atividade também como professor Uhum. e você criou o seu próprio curso de batera. Sim. Então conta um pouco aí É, sobre isso é isso. interessante falar assim, a gente vive nessa época mais moderna, digamos assim, é, e aulas presenciais são muito importantes, óbvio, que né, nada como um encontro presencial, né, a gente sabe disso. Mas a É, tendência atual é as coisas estão ficando completamente online, assim, né? Inclusive as aulas. exato. Então, por eu já dar aula há muitos anos, assim, aulas presenciais, eu comecei a perceber que está tendo uma queda mesmo no presencial e está rolando uma transição para o online, né? Certo? E aí que eu tive esse lampejo, que eu falei, poxa, muita gente já lança cursos online, inclusive de bateria, É. e aí resolvi fazer o meu curso. Então eu peguei toda a minha metodologia, né, a maneira que eu abordo os conteúdos lá com as pessoas que estudam comigo e criei a Certo. apostila. Da apostila eu fui passando tudo pro computador e dali fui, putz, vou gravar a aula, vou fazer o curso e fiz e gravei, filmei as aulas, tipo, editei, fiz tudo que tem que fazer. Vamos enfatizar essa parte aí que esse processo todo foi feito
sem mais ninguém te ajudando, Sem né? mais ninguém, sim. Isso é importante falar, assim, pra trabalhar com música hoje em dia não dá só pra fazer música, né? Tipo, ficar estudando e estudando no quarto e compondo e tal, mesmo tendo uma banda, assim, né? A gente precisa expandir os leques, assim, pra tudo que é possível. Então, no caso de um curso pra gravar, no meu caso, como eu fiz sozinho, eu precisei gravar as aulas, editar os vídeos, editar as partituras pra colocar nos vídeos. E, putz, não é fácil, assim, entendeu? E depois você tem Criar que. a logomarca, criar Exato. as artes. Então, também é interessante falar, assim, ninguém fez logotipo, nada, assim, eu não sou profissional, mas eu fiz curso online de Aí, design, tipo, fiz curso online de Photoshop, fui me virando, assim, como podia pra eu mesmo poder fazer, não depender de ninguém, assim. Então, acredito que ficou um resultado legal. E, você criou seu próprio site para sim, poder site, hospedar para as hospedar as aulas. aulas, que também é um trabalho colocar lá, e depois você tem que escrever texto das aulas, pensando o que que aquela aula vai falar e colocar lá no ar, tipo, colocar arquivo em PDF com conteúdo da aula para a pessoa baixar. Exatamente, criar a campanha Sim, de divulgação para poder, né, as pessoas saberem que está disponível e toda a parte de o botão para comprar lá, para funcionar, né, para a pessoa sim, conseguir tudo, pagar e tudo, cair na turma, tudo, tudo link, sozinho. tudo. Isso aí é um trampo, assim. Fantástico, cara. E é interessante porque, pô, né, as pessoas têm essa coisa de vou fazer música e as coisas vão acontecer e tem uma equipe por trás. Mas na É, real que muitas vezes não tem, e muitas vezes a gente tem que fazer por conta própria, assim, tem que fazer meter as acontecer, né? mãos na massa. E você lembra quanto tempo durou esse processo da criação do curso de bateria até o lançamento? Ah, foi tipo 1 ano e meio, 2 anos, Aí, gravando, produzindo, fazendo tudo. E um trabalho, assim, tipo. Mas vale a pena, é bem compensador e tô curtindo bastante, assim, acho que o legal. pessoal também tá gostando. Eu acho super relevante a gente trazer esses detalhes assim, porque fica claro que nada disso acontece assim da noite pro dia. Sim, Né? Tudo começa com uma visão, uma oportunidade, é, e aí você entendendo ali o que aquilo vai exigir de você, inclusive você reconhecer as coisas que você não sabe fazer ainda e vai ter que buscar conhecimento para poder com fazer, certeza. né? E começa a fazer uma coisa completamente nova e, e não pode parar aquilo que já É o que estava já tava acontecendo, fazendo, com né? certeza. As aulas presenciais continuam, Sim, a composição e o o trabalho com a estudo, né? banda continua, Sim. inclusive só aumenta, porque daí vai, à medida que você vai querendo chegar mais longe, a quantidade de compromisso também aumenta, né? Com certeza. Compromisso com o investidor, compromisso com o Sim, rádio, sim. com todo tipo de É, mídia, vai ficando né? uma rotina louca, assim, né? Começa a realmente virar a rotina de quem tem uma empresa, assim, não só de quem Exatamente. faz música, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, hoje para se viver de música ou de qualquer outra vertente artística, você tem que pensar como empreendedor, Sim, com né? certeza. Se você não tiver esse jogo de cintura para fazer a engrenagem girar, né, você fica esperando sentado as coisas Bom, aparecerem, né? sem dúvida, sem dúvida. Então, para qualquer pessoa aí que tá pensando em música e fazer isso, empreendedorismo na veia, entendeu? Sem desculpa, é arregaçar as mangas e fazer. E você pode dar um pouco mais de detalhes aí, Tiagão, sobre como é que é a sua organização no dia a dia, para você conseguir ter a produtividade que você precisa, para que todas essas coisas rodem em paralelo, e você consiga aí dar conta de todos esses compromissos que você já assumiu? Pra organizar assim não é fácil, né? Tipo, até porque às vezes tem show, tem alguma coisa e, putz, a rotina toda vai por água abaixo, né? Os horários que antes funcionavam, naquele dia não vão funcionar porque tem show até tarde, ou tal dia vai ter sessão de fotos, então nem sempre a rotina acontece. Mas eu procuro acordar o mais cedo possível, porque não dá pra ficar, né? Dormindo até tarde, tendo muita coisa para fazer, então eu acordo tipo umas 6 da manhã e já começo a agilizar as paradas de aulas que eu gravo, né, de videoaulas, então eu já vou pra parte de edição, já começo o dia no computador, assim, Certo. e edito, faço as partituras que tem que fazer, e depois de um tempinho nisso já caio pra bateria para estudar mesmo, manter
a forma, né, no instrumento, que é essencial, o básico, né, digamos Certo. assim. Depois do almoço, já começo a dar aula. É, às vezes a gente ensaia também, dependendo do dia, tarde, tipo 4 horas da tarde até 8 da noite, assim, tipo, 4 horas de ensaio também. Uhum. À noite a gente se encontra quase todos os dias. Eu vejo mais os Mamamutes do que eu vejo a minha mãe, por sinal. Então a gente fica, todos os dias tem uma reunião, tem que compor, aí encontra produtora, encontra galera de gravadora, pessoal de assessoria de imprensa, esse tipo de coisa. Mas no geral é isso, a parte da manhã mesmo e da tarde que eu tiro pra fazer videoaula, estudo e dar aulas, e à noite banda. Mas a rotina sempre mexe, assim, né? Sempre tem alterações por conta desses compromissos mesmo, né? Show, às vezes você viaja, fica uma semana longe, então caiu a casa, né? Muda tudo a rotina. Então, E ainda tem a parte dos cuidados com a saúde e o lazer ainda, né? sim, mas esse tipo de coisa, né? Sei lá, é algo que já tem que estar ali, assim, tipo, né? A gente eu nem penso tanto porque, pô, isso é o mínimo também, Ainda né? Se mais assim cuidar. pra você que é baterista, faz muita diferença o preparo físico aí Claro. também, né? Na Oxe. academia e tal. Ou é a melhor coisa, é essencial, né? Pra, a gente tem que manter o corpo em atividade, né? Pra poder aguentar lá, porque não é fácil, Nossa, assim. Ficar no show e várias luzes na cara ali, gastando força, assim. Então fazendo esses malabarismos aí. é bem isso, tem que se cuidar, comer fruta, beber água, malhar, é sempre bom mesmo. Mas basicamente é isso, assim. Massa, cara. Mas é legal que você conseguiu balancear tudo isso aí muito bem, né? Estamos ainda no caminho, sempre mantendo, tentando manter, mas a ideia, a essência é essa. Beleza, cara. E no fim, essa é a grande diferença de um músico independente hoje, principalmente no Brasil, em relação ao que a gente conhecia na década de 80, de 70, que a gente acaba é, tendo que ter uma desenvoltura muito mais intensa do que a gente imaginava quando a gente começou a sonhar assim com essa vida, né? Quero viver de música. A gente pensava que naquele formato, né? Eu vou fazer música, vou compor, vou fazer show e vai ter uma equipe me assessorando lá para Sim, fazer sim. tudo. E hoje Isso. a gente tá imerso aqui nesses desafios de ter que aprender coisas que são de outras áreas para poder viver o sonho de música, né? De viver de música. Com certeza. Coisa que a galera nem sonhava mesmo, assim, né? Nas bandas a galera queria ficar chapada e tipo, vou pro show, Total. tô ganhando meu dinheiro, o disco tá vendendo, porque vendia disco, vendia álbum pra caramba. Hoje em dia é tudo digital, a gente ganha dinheiro pelas audições digitais, né? Sim, Consegue, mas vender o álbum físico já não é mais o carro-chefe como era exato. antigamente. Então a galera às vezes ainda tem esse mito mesmo, né? De tipo, as coisas vão acontecer e vai ter, né? Uma pessoa vai ver, é gravadora, mas não é bem por aí, né? Tipo, hoje em dia, como eu já falei, assim, a gente tem que fazer tudo, fazer marketing, tem que fazer edição de foto, de vídeo, tem que se virar, assim, não tem como ficar esperando acontecer, né? Então acho que a principal diferença mesmo talvez seria essa. Mas é até bom, acho, pra gente, que a gente se cuida mais hoje, sabe? A galera mesmo morria de overdose, né? Tipo, com 20 e poucos sabe? anos, Então né? a gente tá vivendo uma época boa também, apesar de ser uma época de saturação musical de muita coisa, assim, é uma época boa. As pessoas se cuidam mais para poder fazer música por mais tempo. Mas acho que a principal diferença é essa, poder ter que fazer tudo hoje, né? Antigamente ficava tudo fácil, as gravadoras davam grana, fazia Isso. tudo, e a pessoa fica em casa. Impulsiona uma transformação no nosso estilo de vida também, né? Porque se a gente não se adaptar, você fica para trás, tem vai que ficar pra abandonar trás. o sonho. Sim, não Fica- vai dar fica certo. inviável. Não vai. Ou caso dê sorte mesmo de conseguir uma pessoa ou uma gravadora que dê grana e Claro. faça acontecer. Mas realmente não dá pra ficar no mesmo lugar. Tem que estar sempre procurando Sem dúvida. melhorar outros aspectos sem ser a música, né? Inclusive, assim, nessa parte da manutenção, né, o contato direto com o público da banda,
o pessoal que vocês levam pro show, assim, tal. Quem que hoje que fica responsável por essa parte na Mamamute? Se vocês fazem isso juntos, vocês já têm alguém A trabalhando gente, nisso? a gente tem um time, assim, né? E a gente tá formando ainda esse time, é algo que tá em desenvolvimento, mas a gente tem pessoal que trabalha a parte de rádio, que é para conseguir público em rádio, conseguir Olha só. show. Tem produtor executivo que vai atrás também de shows, vai atrás de outras coisas. A parte de mídia social a gente faz bastante isso, de compartilhar fotos e fazer estratégia mesmo digital, a gente tem feito legal isso. Temos a parte da equipe de distribuidora, que é o On RPM, que a gente está trabalhando hoje Sim, em dia. É, tem equipe de fotografia, então isso que é interessante. Antes a gravadora era uma coisa só que fazia tudo. isso. Hoje a gente tem pequenos fragmentos ali desse todo, criando isso que a gravadora fazia antigamente. Exatamente. E nesse formato que vocês estão trabalhando agora, que agora então vocês já estão finalmente, né, conseguindo delegar funções, né, montando Sim. um time. E como que foi essa transição, assim, do momento que vocês começaram e dividindo as tarefas entre vocês mesmos, os membros da banda, e até que ponto que vocês chegaram sozinhos e foi possível começar a trazer gente para a equipe e tal? Eu acredito que depois de um ano e meio, assim, a gente já estava conseguindo, né, delegar funções aí pra galera, assim, pessoal de playlist, fotografia, que mais? Até de distribuição, né? Porque a gente fechou o single Sara, a gente fechou esse contrato com a Universal depois de um ano e meio de banda, assim, foi bem rápido. Então já começou a rolar um desenvolvimento legal, assim. É, inclusive eu acho que a gente tá super bem, assim, pra uma banda que não tem nem 3 anos, assim, a gente já Nossa, tem feito sem dúvida, bastante coisa. sem dúvida. Mas esse ano, agora 2019, tem sido o ano mesmo em que a gente está fechando geral mesmo, assim, desse time, né? Então foi mais do ano passado, meio do ano passado para agora, assim, que tá intenso mesmo, né? Mas um ano e meio de banda a gente já tava já escolhendo pessoa para fazer isso, para fazer aquilo. Já tinha um produtor executivo, que é o Lucas Rateiro, que trabalha com a gente. Certo. Um puta irmão aí do rolê da banda, acompanha a gente, toma conta da gente. E é isso, mas acho que depois de um ano e meio já tava rolando já. E o que eu acho legal de comentar aqui sobre esse assunto é que, assim, quem me conhece lembra de eu já ter mencionado você na conversa como uma referência, assim, de organização, de produtividade e de empenho, né? Então, até hoje, todas essas coisas que a gente conversa, eu procuro também botar em prática, vendo também os resultados que você está tendo com isso, né? E, inclusive, assim, sobre o momento que a Mamamute está vivendo agora, que foi relativamente rápido que isso aconteceu, mas não é porque isso caiu do céu, assim, para vocês, né? É, Porque desde o início, é, esse time, né, esses 4 integrantes já tinham essa visão, já tinham consciência de que é assim que é o jogo, e vocês desde o início já tinham o objetivo claro, né, em mente, e já começaram ali a delimitar as metas e as ações de cada um para que isso acontecesse o mais rápido possível, né? mais Vocês não rápido. perderam tempo com nada. É, até porque todo mundo já tocava, então, tipo, a galera já tinha experiência com o mercado, com o meio musical, então ficou bem mais fácil de saber onde a gente queria chegar, né? Todo mundo. E os 4 na mesma intenção, Exato. obviamente, né? Porque não tem como existir uma banda em que um não quer fazer aquilo, ou tipo, isso não é tão Exato. interessante. Então tem que estar todo mundo no mesmo ideal, né? Mas Total. com certeza, assim, a gente já sabia o que tinha que fazer e sabia que para uma banda dar certo você tem que ter pelo menos o básico, que é ensaiar toda hora, de preferência, que é tipo, estar junto também, conviver, que é sempre importante, e saber trocar ideia, como um relacionamento mesmo, né? Entre duas pessoas, a gente tem que trocar ideia. Às vezes não dá certo uma coisa e, putz, a pessoa ficou indignada. Tem que chegar, Certo. tem que bater boca, tem que resolver. Então tudo isso faz a banda caminhar, assim. Nada acontece por acaso. Então você trabalha, faz o básico, que é ensaiar, ter um bom visual da banda,
já ter, tipo, rolando pelo menos um disco, um single que seja, um EPzinho ao vivo. Então as pessoas começam a olhar, falam, pô, a banda tá ativa, tá trabalhando, estão fazendo as coisas. E isso começa a abrir portas, né? Eu Isso. cito até o exemplo dos Beatles mesmo. Todo mundo acha que eles vieram do nada, mas Ah, os caras tiveram 6 anos antes de luta, assim. Então eles ficavam tocando cover na Alemanha, né, em Hamburgo, ficavam fazendo aquilo, olha aí. mas já tinham o básico, que era uma leva de público interessante no show deles. Então quando o empresário viu, falou, pô, legal, já tem uma coisa ali. Certo. Não vai pegar uma coisa do zero Eles e já vou... tinham aquela concepção e já estavam trabalhando Exatamente, já tinha uma ativamente. essência ali, já tinha um embrião. Então o Isso. cara viu e falou, putz, isso aqui vai ser estouro com certeza, assim. Legal. Então isso é legal falar, assim, pra galera que quer ter banda mesmo, tem que começar bem, tem que ter o básico, sim, tem que ter Isso. um disco, tem que ter visual, tem que ter ensaio, um puta som bacana, pra depois o resto começar a acontecer, né? O Legal. resto é consequência, né, digamos assim. Exato. Muito legal, Tiagão. E, bom, acho que com isso a gente acaba de mostrar que o sonho não morreu de viver Jamais, de música, jamais. de ter que ter uma banda não é um mau negócio hoje no Pô, Brasil. pelo contrário. Pelo contrário, Oxe, né? você se É uma diverte, questão. você, pô, sei lá, vira palhaçadas, começa a virar irmão mesmo, assim, aí o dia inteiro zoação É, e putz, fazer música, já foi vira, comprovado isso que. vira uma empresa, né? Aí Exato. sim, vira um organismo e aí sim as coisas acontecem. E daqui a pouco vocês vão ver aqui a sonzeira que o menino fez pra nós ao vivo aqui no estúdio. E é isso aí, Tiagão. Foi uma É, alegria, cara, trocar esse papo com pô, você eu hoje que de frente pras agradeço. De câmeras. frente pras câmeras. É isso aí. Na verdade, a gente não falou nem um pouquinho do que a gente fala, assim, né? Quando deixa, vai Nossa, 90 horas, assim, a né? gente tem que pensar os assuntos É, aqui não, pra. é complicado. Mas eu acho que é legal. Acho que o objetivo foi alcançado, que era mostrar um pouco de como as coisas acontecem, né? Sim, Entre os sonhos e as decisões, como é que desenrola tudo isso. com certeza. Então é Pô, isso, parceiro. agradeço o convite. Mais uma vez é um prazer para mim estar aqui. Mais uma vez, porque inúmeras mesmo que eu já É, tive aqui para gravar, para curtir, para ver a galera tocando. sem E é um dúvida. prazerzaço. Prazerzaço, Tamo Thiagão. juntasso no rolê. Sucesso, bro. Igualmente. Yeah. Yeah.